Nós vamos conversar agora com o Luiz Fernando, que é secretário de comunicação da APP Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Paraná. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, Luiz, o que eu queria perguntar é, essa manifestação dura, essa grande mobilização que teve, foi na verdade a gota d'água. Qual é o histórico que veio antes de toda essa manifestação? A APP Sindicato é uma entidade já com 69 anos de luta, né? A população paranaense tem acompanhado essa luta em defesa da educação pública. Nós tivemos um episódio parecido, mas não nessa proporção, em 30 de agosto de 88, no governo Álvaro Dias, quando ele jogou a cavalaria contra os professores daquela época. O sindicato cresceu, a luta cresceu, nós temos a unificação dos professores e funcionários e a gota d'água foi o projeto de lei que o governador enviou já em janeiro. Então você veja, um governador eleito com 55% dos votos em primeiro turno, com a maioria absoluta da Assembleia, se achou no direito de fazer o que queria e encaminhou para a Assembleia um projeto que simplesmente destruía todas as carreiras dos professores, funcionários, de todos os servidores. Então, foi com isso que a gente iniciou uma greve já em fevereiro, dia 7, numa assembleia com 10 mil pessoas em Guarapuava. Nós iniciamos aquele primeiro momento da greve e fomos já para a Assembleia Legislativa, para a frente do Palácio, acampamos, fizemos a ocupação no episódio que foi conhecido aí pelos deputados do Camburão, que tiveram que entrar num camburão. Então, esse foi a gota d'água. E naquele momento o governo assumiu um compromisso de não mexer mais na Previdência. Então, assim, nós entendemos aquele recado, ele retirou o projeto que destruía as carreiras e, na sequência, um mês depois, aconteceu esse episódio. Então, o governo não cumpriu com a sua palavra, sem debater com os servidores, enviou um projeto para a Assembleia Legislativa para alterar o regime de previdência e sequestrar os bens que os servidores têm como uma poupança para a sua previdência ao longo de muitos anos. Então, foi esse o festim, a gota d'água para este protesto. E o projeto de lei foi aprovado em segundo turno. Que consequências trouxe para os professores? Então, não só para os professores, mas para todos os servidores do Estado. Então, veja, o governo do Estado adquiriu uma dívida de mais de 3 bilhões no seu primeiro mandato e ele tinha que pagar essa dívida. Como é que ele pagou essa dívida? Nas nossas costas. Então, assim, é o debate que a gente tem feito com o governo, que se reclama que os deputados hoje não conseguem andar pelo Estado, porque eles são chamados deputados do Camburão, porque votaram a favor do governo. Mas nós pagamos o preço financeiro disso. Porque só da Previdência do Estado são 1,8 bilhões de reais que deixaram de ser investidos na Previdência do Estado a partir deste projeto. Projeto esse que nós estamos questionando no STF, em Brasília, através de uma ação conjunta dos servidores, questionando a constitucionalidade. Então, a partir do momento que ela for julgada, que nós temos já um parecer da AGU, inclusive, dizendo que a lei é inconstitucional, então o governo vai ter que devolver isso. Então, vai ser mais uma dívida. Então, o governo adquiriu uma dívida e quis pagar ela com o nosso suor. E depois do 29 de abril, várias outras manifestações já foram feitas para tentar dar uma remediada, uma melhorada na situação. O que já se conseguiu? Então, desde daquele episódio marcado como o massacre, muita gente fala de batalha, né? Batalha quando os dois lados estão armados, nós não tínhamos nenhum armamento. Então, a partir daquele massacre, a greve continuou, nós tínhamos outras pautas, então a melhoria da escola pública, então a gente tem acompanhado aí na imprensa em geral hoje, as escolas estão sem merenda hoje, faltam funcionários, desvios de recursos na construção de escolas públicas no Paraná. Então, assim, o governo não cumpre a lei do piso dos professores, não paga abaixo do que a lei federal estabelece, tem uma dívida de mais de 180 milhões de reais com os servidores. Então, veja, só esses pontos já seriam motivo para uma nova greve, uma nova manifestação, que é o que nós estamos nas ruas promovendo esta semana para relembrar o 29 de abril, mas também dizer, olha, nós temos uma pauta, o governo nos deve e nós queremos que ele nos pague. Então, entre essas, quais outras demandas ainda a APP Sindicato tem do governo? Então, para além dessas, tem a questão de concurso público, isso específico da educação. Hoje, para se ter uma ideia, são cerca de 17 mil trabalhadores temporários no Estado. Então, ele contrata agora, no final do ano, demite todo mundo. São trabalhadores temporários, ou seja, são vagas de trabalhadores que poderiam ser ocupados por concursados, com carreira, com formação, enfim, com pessoal do próprio Estado. Mas eles insistem em manter um quadro de pessoal temporário,
que é um trabalho precário, não tem garantia nenhuma, não tem sequer fundo de garantia sobre o tempo de serviço, porque ele não é um contrato sobre a CLT. Então, assim, só isso já é um grande problema. Além da questão da infraestrutura das escolas. Nós temos uma demanda hoje absurda de lotação das salas de aula. Tem salas de aula no estado com mais de 50 alunos. Como que um professor consegue trabalhar numa sala de aula dessa? Nós temos escolas com 1.000, 1.500 alunos em que tem 2 pessoas para fazer a merenda nos 3 turnos. Então, como é que se dá conta disso? Então, nós temos uma demanda reprimida de infraestrutura e de pessoal que precisa avançar, além da pauta pedagógica. Nós temos muita dificuldade com este governo, o que a gente avançou em governos anteriores na construção de uma pauta pedagógica, de uma formação continuada, nós retrocedemos nos últimos anos. E você acha que depois desse dia 29 de maio, mesmo com os problemas que tem com o governo, estão conseguindo ter uma conversa melhor? Está tendo diálogo com o governo ou ainda está muito entroncado? Nós temos dificuldades tremendas na relação com o governo ainda. Desde aquele episódio, o governador, por exemplo, nunca mais sentou em nenhuma mesa de negociação. O governador não nos atende. Nós temos tentado dialogar, o governo insiste que não tem recursos. Nós temos comprovado que a receita do Estado aumenta em torno de 15%, aumentou 15% no ano passado. Nesse primeiro quadrimestre, a receita já aumentou 15%, com aumento de IPVA, com aumento do ICMS e outras receitas que o Estado tem, além de corte de direitos em relação aos educadores. Então, dinheiro tem. O governo não quer. Qual que é o problema? Nós encontramos, inclusive, onde está o dinheiro e apresentamos essa proposta para o governo. Olha, tem receita extra para entrar. Qual que é o problema? O governo tomou uma decisão política de não investir em educação a partir desse episódio. Então o governo deixa de investir em educação. Só o ano passado o governo deixou de investir 600 milhões de reais em educação. Ele reduziu o índice vinculado à receita, que foi de 29,7% no ano anterior para cerca de 27%. Isso reduziu em 600 milhões o investimento com a educação no estado do Paraná. Então, ou seja, nós estamos pagando a conta e o governo, mesmo assim, economizando dessa forma e nós apresentando de onde sai o dinheiro e para onde deveria ir, ele não paga o que deve. Então, é uma decisão política deste governo, não é uma decisão econômica ou técnica, mas uma decisão política de não investir em educação. E talvez uma última pergunta, com todas essas demandas e com esse problema na comunicação com o governo, tem mais alguma previsão de greve, de manifestação? Está se programando mais alguma coisa? Nós estamos com esta manifestação de sexta-feira marcada e acontecendo. Vamos realizar um conselho estadual da APP, que são os dirigentes que debatem, e devemos apontar aí outras manifestações para o próximo período. Por que a gente faz manifestação? Porque a pauta não tem avançado. Então, a greve é o último subterfúgio da categoria. Se a negociação não avança, nós vamos fazer greve. Ao ponto que, se a negociação avança na mesa, se o governo apresenta a proposta de pagamento, de avanço dessa pauta, é claro que não vai ter greve. Mas nós estamos apontando sim, como as negociações não têm avançado, provavelmente nós temos outras manifestações e não descartamos a possibilidade de uma nova greve no Paraná. Ok, Luiz, muito obrigado por ter conversado com a gente.